Bom dia para todos aqueles que me ouvem. Bom dia. O assunto hoje, um pequeno assunto aqui sobre as duas testemunhas que tem me chamado a atenção. As duas testemunhas, elas serão um tropeço para o mundo e para todos o Israel, para todo o judeu. Por quê? Ou melhor dizendo, elas estão contra o pecado. Elias e Moisés aparecerão, terão um ministério tremendo, transformarão água em sangue, secarão alguns lugares. Esses são duas testemunhas que aparecerão no seu capítulo 11. Eu quero deixar um versículo aqui para todos, que acontecerá depois das duas testemunhas, mas depois eu voltarei a explicar e ler no original. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz que tocou o sétimo anjo a trombeta. Eu estou lendo na original, na Bíblia na tradição João Ferreira de Almeida. Atenção, todos os meus irmãos, aqueles preciosos companheiros que tiveram comigo, a gente nesses 50 anos de ministério, que crerão que o Mombrana é o sétimo anjo de Apocalipse 10 e 7. Isto aqui, esse capítulo 10, verso 7, que diz: nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, que é nos seus profetas e seus servos. Esse aqui está anunciando que esse anjo vai tocar, o arcanjo. No versículo 15 do capítulo 11, depois das duas testemunhas, diz o seguinte: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do seu Senhor, seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então este versículo mostra que os reinos do mundo inteiro, todos os reinos tornarão de ser de Cristo, o verdadeiro Cristo. Porque tem dois Cristo aí. Tem o Cristo falso e o Cristo verdadeiro. E o falso, quando ver as duas testemunhas terminarem seu ministério, essa besta se levantará para acabar e matar as duas testemunhas. Então, isso é a realidade. Essas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, olha aí, ó, para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes eles quiserem. Quando acabar o seu testemunho, versículo 7, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matará. E os seus corpos ficarão mortos ali, seus corpos mortos na praça da cidade, da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e o Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, aí está o caos. Agora, o sétimo anjo vai tocar depois. Veja como tão longe nossos companheiros, nossos colegas de ministério há 50 anos mais aí. Tão longe. O sétimo anjo não tem nada a ver com William Branham. Capítulo 10, versículo 7 não tem nada a ver com William Branham. Então é melhor que nós obedecemos às escrituras. Mombrana foi um grande homem, mas não é o que falam. Eu falei isso antes de sair lá para o meu pastor, onde eu estava, que idolatraram o Mombrana, fizeram do Mombrana o que ele não é.
idolatraram pastores Joaquim, fizeram de Joaquim o que não é. Pastor Joaquim Gonçalves, aqui no Brasil, no início que começou, ninguém pregava que nem ele. Era um homem mesmo, poderoso. Mas relaxaram, relaxou-se, acabou-se. Virou o que lá? Você sabe o que virou, não vou dizer mais nada. Certo? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre as duas testemunhas. Na original, diz o seguinte, Jesus fala, quando os 42 meses de testemunho da verdade acabar, eles serão atacados. Eles quem? As duas testemunhas. Pelo Messias vindo do abismo. O Messias vindo do abismo é este mesmo aqui que fala. A besta que subirá e matará os dois profetas. É o Messias falso. Porque Deus, o Criador, deixa esse Messias fazer isso. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Todo o poder nos céus e na terra é me dado, disse Jesus. Então ele faz o que ele quiser. Ele mata e ressuscita, ele dá poder e tira o poder. É Cristo, o do céu verdadeiro. Ele matará vindo do abismo, aceitos pelos judeus. Estou lendo o original. O Messias dos judeus conseguirá atacá-los e matá-los. E os judeus, ao verem seu poder, adorarão o Deus de Abraão pelo seu Messias. Os corpos de Moisés e Elias ficarão expostos na praça, principalmente de Jerusalém. Jerusalém é o assunto. Essa cidade chamada de Santa, na verdade, Sodoma e o Egito espiritual. Matarão Moisés e Elias, e assim como mataram o seu verdadeiro Messias, Salvador, Criador. É para lá o assunto. Não a cidade, não Roma, nem o Vaticano. O problema é Jerusalém. O foco do Apocalipse sempre foi os judeus. E a verdadeira Sodoma, para o Criador, não é uma cidade pagã, sem Bíblia, como disse Paulo na carta original aos Romanos. O verdadeiro Egito tampouco é esoterismo, o pagão. Idolatria pelo mundo, esses são a casa de Israel. A cidade, então ele está explicando sobre o assunto de Israel. Eles são as verdadeiras idolatria do dinheiro e do poder, a verdadeira prostituição e hipocrisia de Roma, de Sodoma. Vamos continuar aqui. Jesus Cristo continua. Então, durante esses 3 dias e meio, os judeus turistas poderão ver os corpos de Moisés e Elias exposto como a principal atração turística. Aonde? Em Jerusalém. Nestes dias, os turistas de todas as nações zombarão do poder dos que diziam profetas, das duas testemunhas. Zombarão porque eles vão matar, certo? Os judeus vão zombar em cima dos seus cadáveres, indagando onde estaria o poder daqueles que desafiaram o Messias do judeu. Está vendo aí? Aonde está? Outros vão zombar em cima dos seus cadáveres,
porque terão sido prejudicado por suas bruxarias. Eles atribuirão e secam e cessas pragas, os sinais e as faltas de água, os dois agora mortos. O Messias do judeu impedirá que eles sejam sepultados, a fim de que sejam insultados, que o seu poder seja conhecido pelo Israel e pelo mundo. Então, estou lendo o original, mas é o mesmo assunto aqui do 11 da outra Bíblia. Leia aí para você ver. Então, o mesmo que enviou o mal encarnado, o falso Messias, toda esta grande encenação de ilusão existe para crivar o judeu, a fim de que o seu ego seja afiado, preparando-se para a segunda fase do crivo existência da adoração do judeu. Agora vamos ler aqui na frente aqui. Os judeus, turistas, alienados pelo falso Messias, farão camisas, sorvines, vários eventos para comemorarem a morte dos seus hereges. Então vão comemorar a morte das duas testemunhas. Então, Jesus continua dizendo, mas depois de passar mais de 72 horas os mortos, exposto ao ridículo diante do judeu, turistas, eu enviarei. Quem eu? O Cristo verdadeiro, o vindo do céu, o mesmo que deu o poder para eles matarem eles. Porque sem Cristo, ninguém faz nada, sem o verdadeiro Jesus. Eu enviarei a eles um sopro de vida, e eles ficarão de pé. E os que ouvirem correrão aterrorizados. Então eu os chamarei do céu com uma forte voz. Subi cá. Veja aí, judeus, turistas do mundo inteiro verão Moisés e Elias subindo numa nuvem. Isso não é arrebatamento. Isso é eles. Nem mesmo um momento acontecerão. No mesmo momento acontecerão 4 juízos. Um forte terremoto em Jerusalém. Está aqui também. Uma 10ª parte de Jerusalém será destruída. E um número metafórico de 7.000 pessoas morrerão. Está aqui também. E os sobreviventes do terremoto ficarão atemorizados. E alguns deles reconhecerão Moisés e Elias como meus enviados, deixando de acreditar no falso Messias. Então o falso Messias vai cair aí. O segundo ais passou, eis que o terceiro vem. Mas eis que o delta, aí virá o outro. Então o 7º anjo toca a sua trombeta. Daí, irmãos, daí, fiquem teimando aí com a Bíblia, que vocês verão o quê? Nós vamos ver o quê com a Bíblia na mão contra a palavra? Deixa o homem para lá e confia em Deus. O 7º anjo toca agora a trombeta. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta imediatamente, vozes muitas altas do céu, dizia, o reino do falso Messias e só Israel, mas todos os reinos do mundo tornarão do seu
verdadeiro Senhor Messias e Messias, e ele reinará para todo sempre. Então, por que teimar com as escrituras, irmãos, da mensagem? Todos vocês que têm William Branham, com todas essas características que vocês pregam, que é contra a própria Bíblia de vocês, está aqui, ó. Então, o original mostra quem são essas duas testemunhas. O Messias falso matará, mas o verdadeiro mesmo que deu esse poder trará a força do céu que diz: subi cá, e ali haverá um grande terremoto. Deus, se tivesse tempo de pregar, de falar essa bênção aqui sobre essas coisas, mais um pouquinho, uns 15 minutos, eu ia longe sobre esse assunto. Então, dois poderes, dois Messias, um falso e o verdadeiro. Pode ser o título. O falso Messias e o verdadeiro Messias. Tudo se encerra no verdadeiro, que um dia tomará conta de toda a situação e lançará no lago de fogo toda a falsidade deste falso homem que virá. Segundo São Paulo já escreveu, segundo Tessalonicenses 2. Então o verdadeiro Jesus não virá antes que este falso entre em cena, mas é o nosso Criador que fez isso. Então é o mesmo Deus, Ele é o mesmo. Ele é o que faz, é o que tira, é o que dá, é o que predestina, porque foi Ele que morreu por nós. Jesus Cristo no Calvário tem esse poder. Ele foi digno, o único digno de abrir os selos. O único é Cristo, verdadeiro Cristo Messias. Deus abençoe a todos, minha saudação cristã a todos. Vou parar por aqui porque não quero prolongar. Amém. Deus tenha misericórdia de todos nós nesse dia, pela graça do Criador.